já sabe tudo que você tem que fazer numa entrevista de emprego, nessa aula eu vou pontuar os erros que você jamais pode cometer. O primeiro é: nunca fale mal das empresas anteriores e dos seus gestores, pares, colegas. Por mais que você tenha vivido realmente uma situação que não foi bacana, não é o momento de você falar. Se você passou por uma empresa que é uma empresa ruim, o mercado geralmente reconhece. Muitas vezes o próprio recrutador sabe, não é você que precisa falar. Uma pessoa que fala mal de outra, o que a gente imagina? Vai virar as costas e vai falar mal de mim também. Então não é o momento. Por mais que você tenha vontade, o motivo da sua saída esteja relacionado a uma má gestão, você não vai falar mal da empresa, e esse é o princípio básico. Mariana, mas o que responder no motivo da saída se, por exemplo, eu sofri assédio moral? É sempre melhor você falar sobre redução de quadro, que mudou a equipe, e falar que você tem referências, né? Olha, eu tenho referências da empresa, a empresa mudou. Ou você pediu demissão, eu não estava mais me adaptando à cultura da empresa, estava buscando novos desafios, decidi me desligar para poder fazer essa busca com mais foco, sem precisar ficar faltando no emprego. Então leve a sua resposta para outro lado e não nessa questão de falar mal da empresa. Então esse é o erro 1 que você não vai cometer. Nunca chegue atrasado numa entrevista de emprego. Isso foi uma coisa que eu sentia muito nos candidatos. Gente, tem um show no Maracanã, a pessoa vai lá e acampa 2 dias antes para não chegar atrasada. Aí na entrevista de emprego era longe da minha casa. Sai antes, verifica o local, vê o caminho com antecedência, vai um dia antes. Quando eu me mudei para o Rio, eu tinha que fazer entrevista em lugares que eu não tinha noção onde era. Eu ia um dia antes para ver o tempo que eu ia levar. Então é muito importante que você não chegue atrasado. Também é importante demais que você não falte a uma entrevista. Se você não puder ir, agradeça, tá tudo bem. Essa vaga não faz sentido para mim nesse momento. Se você tiver uma outra oportunidade na área tal, tal e tal, eu estou à disposição. Se você quiser, eu posso te indicar alguém que eu conheço, que tem esse perfil, e aí você ainda pode ajudar o recrutador e deixar as portas abertas. O que não pode é você marcar, porque ficou sem graça, e faltar. Porque amanhã ou depois você quer fazer uma entrevista nessa empresa e já tá lá o candidato que faltou, ainda não é legal com o recrutador que vai ficar lá te esperando. Outro erro fatal: mentir. Não minta na entrevista de emprego. Não fale que você tem uma competência que você não tem, seja ela técnica ou comportamental. Aí você coloca no seu currículo que você tem inglês avançado. Aí a pessoa começa a falar inglês com você, você não sabe? Mas não me avisou? Não tem que te avisar. Se no seu currículo está inglês avançado, até mesmo intermediário, com inglês intermediário já é capaz de se comunicar, você não sabe responder nada em inglês, aí o recrutador vai perguntar: e o resto que está aqui, eu posso acreditar? Então nunca fale de uma competência técnica, porque você pode ser testado, e de uma competência comportamental, porque o recrutador vai verificar na entrevista por competência. Então mentira você não pode falar. Se ele pega uma mentira, você está eliminado. Você não pode ser nem monossilábico, que é a pior coisa a gente fazer uma entrevista com o candidato: sim, não, assim, minha mãe, não. E nem prolixo, aquela pessoa que fala, aí você pergunta, ela conta uma história, quando ela começou. Responda a pergunta completa e de forma objetiva. O recrutador vai falar e você vai falar também. E você não pode demonstrar nenhum tipo de desinteresse pela vaga. E o seu corpo, a sua comunicação corporal, ela vai falar disso. Então cuidado, não ficar passando a mão no cabelo, não ficar roendo as unhas, não ficar, tem candidato que fica com a caneta assim, batendo a perna, deitado na cadeira, braço cruzado, bocejando de sono. Então, por exemplo, você tem que ter uma excelente noite de sono antes de uma entrevista, para isso não acontecer. Porque às vezes você realmente está com sono, mas o recrutador vai achar que é na entrevista. O seu interesse pela vaga, ele vai ser automaticamente, inconscientemente, representado no seu corpo. Eu lembro que eu fiz uma entrevista e eu fiz uma pergunta para um candidato e ele devia estar passando por vários processos, e antes de responder ele virou o olho para cima, assim, ó. Tipo, ai, que saco responder essa pergunta de novo. Não dá para contratar o candidato que faz isso. E às vezes é um excelente candidato. Por isso que a gente precisa ficar ligado no que fazer e no que não fazer. E eu tenho certeza que depois dessas 2 aulas você vai arrasar na sua entrevista de emprego e vai vir aqui me contar da sua recolocação. Um beijo, tchau!